Bom, pessoal, o oráculo abriu com a carta 13 e a carta 8. Aliás, as 3 primeiras cartas, 2 delas falam sobre pessoas. A sensação que eu tenho, ela não é boa a respeito dessa primeira mensagem, visualmente clara para mim, tá, pessoal? Analisei primeiro as 3 primeiras cartas. Então, realmente, as 3 primeiras cartas, carta 13, universo infantil, crianças, independente, tá, da idade, dependendo das cartas ao redor, pode falar de instituições infantis, moda infantil, isso tudo faz parte da cartomancia mundial, um método criado por mim, um livro a respeito tem à venda na Amazon, cartomancia para países. Então, a carta 3, ela fala do universo infantil, se é um parque de diversão, ao lado da 20, né? Se é uma loja de roupas infantil, ao lado de outra carta. E qual foi a carta que caiu ao lado? Infelizmente, a carta 8, a carta da morte. E ao lado da carta 8, saiu a carta do feminino. Então, podemos considerar que uma pessoa influente, ela pode ter uma gestação finalizada de forma abrupta. Pode ser uma pessoa conhecida, uma pessoa famosa que perca o seu bebê, ou a morte literalmente de uma criança que venha chamar a atenção de todos no Brasil. Talvez seja um assunto que seja muito comentado, porque logo em seguida veio a carta 27. A carta 27 fala de muitas questões. Nesse oráculo, há certeza que fala também da chegada, da notícia. Nós podemos considerar que uma pessoa vai perder de forma trágica um bebê. Eu sinto muito, viu? Eu sinto muito, eu sinto muito. Bom, uma notificação judicial, uma ação judicial. Nós temos aqui 2 mensagens importantes. Primeiro que o Brasil irá se surpreender com uma ação judicial. Podemos pensar também na judicialização de algum tipo de moeda. Talvez alguma moeda virtual ela passe a ter requisitos, determinados pela justiça, seja algo judicializado. Mas não é só isso, tá? Eu vejo aqui uma declaração judicial que no Brasil pode partir do STF, ok? Que vai surpreender muita gente. Então preparem-se, porque sim, teremos ou prisões ou solturas, alguma declaração do STF chamando a atenção inclusive mundialmente, ok? Além disso, teremos a prisão de um traficante de peso no Brasil, ou mesmo algum bicheiro. Porque aqui me fala da prisão de uma pessoa ligada ao ilícito. E neste caso, é uma pessoa que comanda, uma grande área ou uma grande organização criminosa. Nós veremos uma prisão desse porte. Uma pessoa ligada a alguma religião, um líder religioso no Brasil, anunciando um problema de saúde. Eu vejo também que uma pessoa conhecida pode anunciar a necessidade de um transplante, tá? Eu tenho uma ideia de que órgão seja, mas eu não vou entrar aqui em detalhes, ok? Ah, meu Deus do céu. Gente, na segunda linha, carta 17, a cegonha, que trata tudo sobre a maternidade e gravidez, universo feminino. E ao lado da 17, a carta 11. Veremos algum acontecimento em uma maternidade, veremos alguma coisa relacionada a crianças de até 3 anos de idade. Eu creio que uma maternidade ou um hospital infantil venha anunciar a morte de crianças, ou aconteça algum acidente, assim, bem significativo. Eu sinto muito. Vai ser desmantelada no Brasil uma quadrilha que atua virtualmente com golpes afetivos. E veremos, assim, coisas bem atípicas dentro desta quadrilha. Então você aí, mulher ou homem, que acha que está conversando ou com a princesa ou com o príncipe encantado, cuidado. Do outro lado, pode ser uma criança, pode ser um idoso, pode ser uma pessoa com o mesmo sexo que você. Então muito cuidado, viu? Isso será desmantelado aqui no Brasil. Sendo que essa quadrilha, ela tem ramificações internacionais. Veremos também o assunto sobre casamento de pessoas homoafetivas muito forte. Ok? Veremos essa questão muito forte. Poderemos pensar em, de repente, 2 pessoas conhecidas assumirem um relacionamento? Sim, poderemos também pensar nisso. Um incentivo, um investimento, uma melhoria na educação, partindo do nosso Brasil. Nós sabemos que algumas universidades estão em greve, eu não sei se ainda estão, eu vi rasamente sobre o assunto. E como eu adiantei, no final do ano passado, teríamos muitas greves mundo afora, e é isso que está acontecendo. Eu só tive a clareza desse movimento de greves justamente por causa de também questões astrológicas que facilitam esse movimento, ok? Mas nós veremos algum tipo de saída, ou mesmo alguma modificação, algum projeto, algum plano para melhorar a educação no nosso Brasil. Isso é motivo de comemoração. Sem educação não existe nada, Nós veremos também aqui no Brasil um pouso forçado em um local atípico.
Veremos o pouso forçado de uma aeronave em um local atípico. Será necessário resgates. Será necessário resgates. Então, haverá prisões, haverá operação da Polícia Federal no centro-oeste do nosso Brasil, incluindo na capital. Então, veremos políticos e pessoas influentes presas. Nossa, na região sul do nosso país, nós vamos perder uma pessoa nacionalmente conhecida pelo legado deixado. Uma pessoa influente da região sul, muito conhecida na região, vai terminar a sua missão nesse plano. Muitos escândalos também na região sul do Brasil. A criminalidade aumentando muito, veremos assassinatos com maior frequência. Inclusive um acidente em uma fábrica na região sul do Brasil, deixando pelo menos 3 mortos. Um acidente numa fábrica na região sul do Brasil, deixando pelo menos 3 mortos. Nós vamos ter uma negociação a respeito de alguma empresa ligada aos transportes, tá? Algum tipo de negociação, compra ou venda, aquisição de novos sócios, mudança de local, algum investimento atípico, aqui não de uma forma negativa, mas nós veremos inclusive investimentos na área. Talvez a assinatura de um contrato até já esperado. Então, se vocês souberem de alguma coisa aí, de alguma resolução na área, pode ser que seja essa questão já existente que venha realmente ter um rumo definido. Se tem alguma coisa judicialmente sendo resolvida ou ainda negociada, pode ser isso, ok? Nada acontece do dia para a noite, né? Nossa! Uma pessoa influente na política sendo traída. Uma pessoa influente politicamente sendo traída. Então, nós vamos ver mais declarações de aliados. Ou seja, o fogo amigo vai agir mais de uma vez. Então, nós veremos uma pessoa ligada à política sofrer uma traição, um golpe, tá? Essa pessoa vai ser jogada aos leões. Podemos considerar também, como eu disse, o fogo amigo, aliados entregando aliados, tá? A quebra de uma aliança, isso eu creio que tem a ver com algum tipo de ação judicial entre duas pessoas que até então elas vivem em uma determinada harmonia, vivem, né, em uma determinada convivência. Perda de dinheiro. Gente, um homem no Brasil, ou uma mulher, ou uma família, ou um casal, gente, tá? Por favor, vai ter o seu dinheiro todo apreendido. Tá? Haverá aí o confisco, né, de bens de uma pessoa. Eu creio que essa pessoa ela tem alguma ligação com uma religião, tá? Carta 23, a perda. Carta 34, perda do quê? Do dinheiro relacionado ao quê? Religiosidade. Carta da cruz. Um homem, ok? Eu tô apaixonada por esse oráculo, gente. Tô apaixonada. Força soberana, previsão para o Brasil, força soberana, optcha, optcha. Carta do Sol, a carta do Sol, além de falar de recursos voltados a energias, né? Energia solar, até a energia elétrica, dependendo da combinação, mas também fala de pessoas influentes de uma nação. Nós vamos ver alguma troca de cargo, alguma coisa relacionada ao chefe de uma instituição ligada à inteligência. Gente, a carta 14, ela também é associada a policiais civis. Então, não vamos pensar só em instituições como a ABIN, por exemplo, né? Só numa organização igual a ABIN. Digamos que um superintendente de alguma coisa, né, venha realmente perder o seu cargo, haverá uma troca de comando ou numa instituição, né, como a ABIN, ou também, como eu dei o exemplo, né, Polícia Civil, Polícia Federal. Nós vamos ver alguém ligada a uma dessas forças, né, sendo destituída, tá? Sendo destituída. Aparecerá muita sujeira em relação a investigações ocultas, investigações ilegais também, sabe? Áudios, gravações de conversa, nós veremos muita coisa a respeito. Além de que um político no Brasil anuncia um problema de saúde. Um político no Brasil anuncia um problema de saúde. Eu sei que esse tipo de coisa acontece com frequência, tá, pessoal? Nós veremos um ônibus escolar sofrendo um grave acidente, passando por uma situação muito difícil.
Aliás, os acidentes na estrada, eles estão muito presentes, tá? Veremos mais uma vez uma daquelas manifestações onde queimam ônibus, pneus, fecham estradas. Veremos mais uma desse tipo, tá? Não vamos excluir a possibilidade de um grande incêndio nos próximos meses no nosso Brasil, infelizmente. Um assassinato que vai entrar para a história. Um assassinato que vai entrar para a história. Gente, uma vitória da justiça. Se a gente pensar em organizações que tratam da justiça, a gente pode pensar inclusive no STF, tá? Então, uma vitória da justiça. Que pode ser uma vitória da OAB, que pode ser uma vitória de alguma entidade nesse nível. Um fechamento de uma empresa. Um fechamento de uma empresa chamando a atenção do povo brasileiro. Um fechamento de uma empresa chamando a atenção do povo brasileiro. Mais ações judiciais na região sul do Brasil, mais destituições, prisões. Nós poderemos ver alguém ligado à justiça, tá? Sendo um advogado, um juiz, um promotor, tem outro cargo, como é que é o nome? Um auditor, sendo preso, tá? Então, qualquer pessoa ligada, né, a esse tipo de profissão sendo presa. Nós perderemos uma pessoa conhecida nacionalmente do sexo feminino, uma mulher muito importante que deixou o seu legado, uma pessoa que realmente deixou história no nosso Brasil, perdendo a sua vida, terminando a missão nesse plano, tá, pessoal? Eu sou uma pessoa que eu não vejo a morte como algo ruim, isso faz parte da nossa cultura, é ruim para quem fica, né? É obviamente que nós lamentamos as mortes das pessoas que nós amamos, né? E muitas pessoas, elas são muito importantes para o desenvolvimento de uma nação, seja culturalmente, intelectualmente, não importa, né? Até dentro da arquitetura, afinal, quem constrói as grandes cidades, os monumentos, são grandes arquitetos, são pessoas que realmente prestam um serviço a uma nação e que, obviamente, que quando se vão, nós lamentamos, né? Um escândalo envolvendo um banco, um escândalo envolvendo um banco. Olha, haverá trocas importantes no Nordeste brasileiro dentro da política ou cargos comissionados, assim como também prisões no Nordeste do Brasil. Então veremos pessoas influentes no nosso Brasil sendo presas a partir do Nordeste. Na região norte do nosso país, alguns investimentos melhorando, inclusive, né, bastante para algumas regiões, mas haverá também um índice de desemprego muito grande na região norte. É claro que isso não pega toda a região. Vamos lá. Eu vejo que haverá investimentos na região, né, que algumas comunidades elas podem ser beneficiadas por esse movimento, mas que em uma localidade em si, parece-me que a fonte de renda maior ou o emprego, né, digamos que feche uma fábrica numa região onde metade da cidade, ou a cidade quase inteira, trabalha naquela fábrica. Então, nós vamos ler também alguma coisa a respeito de uma localidade menor. Gente, a mulher do falecido trazendo informações. Que danada é essa? Né? Então, uma viúva vai abrir a boca e vai falar muita coisa que vai balançar o nosso Brasil. A mulher do falecido. Pode ser uma herdeira também, né? Não só uma mulher, mas uma filha. E quando a gente não pensa no falecido, pode pensar no simbólico, ok? Então, mesmo que não seja alguém que esteja morto, mas alguém que ocupou, por exemplo, um presidente de uma empresa que não é mais um ex-presidente de uma empresa, né? Então, uma pessoa que não ocupa mais o cargo. Vamos ver. Haverá investimentos de fora no nosso Brasil, tá? Investimentos, esses investimentos tendem a ser crescentes. Uma boa notícia chegando. Pessoal, eu creio que será implementado no Brasil alguma mudança, tá? Ou mesmo algum tipo de lei que enquadre crimes virtuais. Eu sei que já existe alguns, mas alguma mudança na área vai ocorrer, ok? Ai, meu Deus. Um acidente de ônibus e caminhões na Bahia, no estado da Bahia. Na estrada, eu não consigo ver o ponto. Uma fuga ou uma tentativa de fuga que uma tentativa de fuga que não se conclui. Então, alguém tentando fugir será pego, tá? Então, alguém tentando fugir será pego, ok? Então, uma tentativa de fuga, acho que fugiu a palavra, meu povo, não dando certo, falhando, dando errado, tá? Isso vai causar um bafafá danado, um bafafá danado. Gente,
Eu venho há algum tempo explicando para vocês como é que eu vejo as previsões, como é que eu sinto os vídeos, senão não faria sentido fazer vídeos com tanta frequência, faria apenas um vídeo por mês, né? E as mensagens elas se complementam e ficam mais claras para mim. Eu sento na mesa, desprovida de qualquer coisa na minha mente, eu realmente sigo aquilo que as cartas mostram. E o que me é mostrado agora é que estão arquitetando uma grande traição. Carta 7 e carta 17, pessoal. Olha, ainda está em planejamento, ainda está sendo fecundado. É como se estivessem planejando algo que vai vir à tona depois, ok? Isso pode ser uma armadilha contra uma pessoa, uma tentativa de assassinato ou até um golpe, tá? Uma tentativa de golpe contra alguém, não necessariamente contra o governo, por favor. Uma mulher assumindo um cargo importante no nosso Brasil. Uma mulher assumindo um cargo importantíssimo em nosso país. Oráculo, optcha. Oráculo, optcha. Previsão Brasil e as regiões brasileiras, oráculo, optcha. Quase cai a 31 de novo, olha, gente. Ela chegou a pular na minha mão, que foi a que abriu o baralho anterior, mas voltou pro lugar. Carta 6, tá? As turbulências. Turbulências financeiras, olha, nós podemos ter algum tipo de renovação sendo implementada, né, pelo ministro da Economia, alguma ação econômica, algum tipo de coisa venha a ser a tônica, isso pode se enquadrar em várias coisas, tá? A princípio fala de algo desconhecido em relação à economia. Gente, muita gente me perguntando, que viram em algum canal, em algum lugar, alguma pessoa falando sobre o confisco da poupança. A poupança será confiscada no Brasil novamente, assim como aconteceu durante o mandato, a presidência de Fernando Collor de Mello? De jeito nenhum. Não corremos esse risco, ok? Inclusive, eu fiz um short a respeito para responder algumas pessoas, que se já não foi para o YouTube, logo logo irá. Então, eu já estou adiantando que não é isso, porque eu já fiz o vídeo. Inclusive, eu tô, acho que de blusa preta no vídeo. Gente, veremos mais uma vez alguma situação envolvendo Alexandre de Moraes, tá? Recentemente teve a questão com o Elon Musk, né? E agora pode ser alguma outra coisa do gênero, não com a mesma pessoa, mas nós vamos ver o Alexandre de Moraes sendo atacado. E olha que esse ataque, ele pode ser até um tanto quanto mais forte, não só palavras trocadas na internet, tá? Então veremos um ataque direto a Alexandre de Moraes. A recuperação de um dinheiro, tá? A recuperação de um dinheiro. No Rio de Janeiro, um novo comando. Isso acredito que entre as forças do Estado. E uma mudança significativa. Infelizmente, teremos um acontecimento na favela da Rocinha, ou nas favelas, no Morro do Alemão, Rocinha, alguma coisa do João. Enfim, aquelas favelas mais centrais ali do centro do Rio de Janeiro, nós vamos ver um acontecimento bem difícil. E esse acontecimento pode ser arbitrariedade policial? Sim, pode ser arbitrariedade policial. Nós veremos vídeos de abuso contra moradores de favela com uma intensidade que não vemos há muito tempo. Eu sinto muito. Algum ato, algum tipo de manifestação em Brasília, tá? Algum ato, manifestação, isso em Brasília. Duas grandes empresas, ou duas grandes famílias, ou duas grandes potências se unem na região sul do nosso Brasil. Veremos a união, a junção de duas riquezas ou de duas potências empresariais, enfim. Gente, esse jogo fala muito de viuvez, tá? Veremos uma mulher influente ficando viúva, tá? Uma mulher influente ficando viúva. E pelo que me é mostrado, vai ser uma lástima, tá? Não é um casal idoso que uma das pessoas parte na frente. Não, aqui vai ser uma lástima, parece-me que é um casal jovem. Nós veremos pelo menos 3 políticos presos. Ultimamente foi o que nós mais vimos, né? Parece-me que na região sul do Brasil existem vários prefeitos presos, né? Mesmo de cidades pequenas, deputados, enfim. Nesse momento já está acontecendo, de um ano para cá, muitas prisões ocorreram e vão continuar ocorrendo. Eu vejo uma localidade
isolada. A gente pode pensar num desabamento, num problema numa estrada, numa ponte que vai deixar uma localidade isolada, tá? Pode ser uma ponte que cai e essa ponte é a única passagem, pode. Pode ser uma estrada que acontece um desabamento e fica ali interditada, pode, viu, pessoal? Olha, eu não gostaria de dizer isso, viu? Mas no Planalto vai haver uma confusão muito grande. Nós vamos ver um escândalo muito grande na política brasileira. Teremos sim um grande problema, tá? Teremos sim um grande problema. Inclusive pode ser no governo federal. Inclusive pode sim ser no governo federal. Nós veremos uma situação inesperada, atípica, surpreendente, que irá mexer com todos nós. Pode ser a morte repentina de uma pessoa? Pode. Uma fatalidade? Pode. Pode ser uma pessoa influente sendo presa e causando assim muito, né, estranhamento? Pode, também pode. Tem uma perda para o governo federal que vai ser lastimável. Uma perda para o governo federal lastimável. Nós vamos ver muitas pessoas. Primeiro, Estados Unidos da América, Portugal, França e um outro país europeu, tá? Envolvido em algum tipo de comunicação atravessada em relação ao Brasil, tá? Então, mais uma vez eu vou citar o caso do Elon Musk, né, em falar do Alexandre de Moraes. Nós vamos ver outras lideranças ou outros empresários saindo dos Estados Unidos e da Europa que vão falar do Brasil. Então, o Brasil na boca do mundo, mais uma vez. Gente, olha, a violência no Nordeste muito grande, tá? Infelizmente, muitos feminicídios. O feminicídio é uma coisa que acontece a cada minuto no Brasil, assim como em outros lugares do mundo. Mas o aumento de violência na região Sudeste e na região Nordeste do nosso Brasil será comentado que não há um índice tão alto de violência nos últimos, sei lá, 50, 100 anos. Então, realmente, alguma coisa bem grave pode acontecer, tá? Documentos furtados e ou dossiês aparecendo. Como eu disse, talvez espionagem ilegal, talvez, né, conversas que foram gravadas ilegalmente aparecendo. Nós vamos tomar conhecimento disso. O que nós poderemos ver também no Senado e na Câmara, essa disputa regional por causa de algo muito forte, tá? Então, digamos que venhamos a perceber, isso fique muito claro, que ou senadores ou deputados federais, né, da região Nordeste, por exemplo, estejam envolvidos em crimes, em corrupção ou em algum tipo de coisa mais séria, e dentro do Planalto se haja ali mais uma daquelas confusões que já estamos também acostumados a vivenciar, ok? Haverá uma quebra de aliança política no nosso Brasil. Oráculo, Okja, oráculo. Da mesma forma que vamos ter muitos acontecimentos difíceis, nós vamos ver salvamentos incríveis, tá? Salvamentos incríveis. Olha, continuaremos a ver enchentes no Brasil. O Nordeste está passando por uma enchente, principalmente no estado de Alagoas, especificamente na capital, em Maceió. Está tendo uma enchente atípica que está mexendo com toda a população de lá. Inclusive, no Nordeste, eu vejo acidentes gravíssimos, tá? E continuidade nas chuvas. Gente, está dando muito ruim para a política brasileira. Nós vamos passar por momentos assim bem desafiadores, viu? Bem desafiadores. Olha, pessoal, carta do Poder Judiciário, carta do Governo Federal, carta 6 e carta 7. Essa combinação de cartas fala, inclusive, de um acirramento desses conflitos entre os poderes, tá? Não que o atual presidente da República, que parta dele, não é isso, mas eu vejo realmente um bafafá, uma confusão. Inclusive, podemos ver essa confusão televisionada, gravada, em alguma reunião, em alguma votação, em alguma coisa. Mas eu acredito que esteja sendo armado, tá? Esteja sendo armado, assim, claramente, alguma coisa contra o governo federal. Porque a carta 7, ela fala de traição, quebra de expectativa, entre outras coisas. Mas junto com a 6, é a armadilha sendo processada, sendo construída. A armadilha sendo construída.
Então não dá para negar também isso. Jesus. Nós vamos descobrir um desvio de dinheiro como nunca aconteceu na história do Brasil. Informações bem precisas e detalhadas chegarão ao nosso conhecimento. Vai ter muita gente de queixo no chão. Escândalos e mais escândalos. Nós vamos ver também tentativas de assassinato ou próprio assassinato contra pessoas influentes, tá? Tá arriscado, hein? Tá arriscado, tá arriscado. Tá bem arriscado. Ai, uma perda. A perda da liberdade. Claro que nós sabemos que existem pessoas que estão praticamente já com a cela, né, limpa, aguardando por eles, porque a prisão é certa. E eu não estou só me referindo ao ex-presidente da República, sim, mas muitas outras pessoas que cometem crimes políticos todos os dias e que, cedo ou tarde, elas irão parar na cadeia, né? Então, não vamos pensar no óbvio, tá, pessoal? Vamos pensar naquilo que não é óbvio, por favor. Liberdade negada, ou mesmo a prisão decretada. Liberdade domiciliar negada. Então aqui eu vejo algumas pessoas num processo bem complicado, inclusive com o surgimento de provas irrefutáveis. Irrefutáveis. Um ataque a um grupo de pessoas, tá? Isso tanto pode ser numa comunidade, como um assalto, ou, infelizmente, um ataque a uma aldeia dos povos originários. Por que que eu estou falando isso? Carta 18 e carta 15. Tá? A carta 18, ela fala de grupos, de etnias. Por exemplo, eu poderia classificar como uma chacina, ok? Alianças benéficas e casamentos também. Vamos ver pessoas influentes anunciando casamentos, viu? Eu vou pedir uma última mensagem ao Montanha Mágica. Oráculo, previsão Brasil, oráculo, optcha. Optcha. Olha, gente, nós geramos um incêndio em uma escola. Eu sinto muito. E veremos um naufrágio, tá? Ou nos rios, tá, pessoal? Ou embarcação fluvial ou marítima. Nós veremos um naufrágio bem difícil, ok? Na realidade, a questão com águas está difícil. Nós veremos um número maior de afogamentos. Afogamentos de jovens, de crianças, de idosos. O jogo, ele me apresenta muito a questão de trilhas perigosas, pessoas se perdendo na mata. Ai, Senhor. Violência sexual contra jovens. Nós vamos ver uma violência sexual contra um menino. Gente, eu tô gravando esse vídeo, acredito ser 1h40 da tarde, por aí. Me corrijam aí no Instagram. Hoje é quarta-feira, certo? Eu acredito que a qualquer momento nós venhamos ver prisões significativas, tá? A qualquer momento. Aqui me fala de uma pessoa encurralada. Bom, veremos um sequestro de um idoso ou de um casal de idosos. Idoso sendo homem ou mulher, não importa, ou de um casal de idosos, infelizmente. Na realidade, eu vejo um sequestro que pode ser manter as pessoas em reféns na sua casa. A gente já viu isso acontecer várias vezes, sequestro de ônibus, né? E nós veremos alguma coisa do gênero, mas um idoso, um casal de idosos perdendo a vida de uma forma trágica, seja porque entrou numa favela errado, seja porque entrou no lugar errado, e eles vão ficar desaparecidos, a gente vai considerar um sequestro, e sendo que eles serão mortos, tá? Veremos também uma morte súbita de uma pessoa conhecida que vai morrer na sua casa e que ela vai demorar algum tempo para ser encontrada e para ser ali diagnosticada a morte. A queda, a Serra de São Paulo. Como é que é o nome da Serra de São Paulo, gente? Vamos lá.
a queda de uma aeronave de pequeno porte, tá? E essa aeronave, ela cai numa serra, ok? Eu não vou dizer o nome aqui porque eu tô com o nome, mas tô pensando em outro lugar, então não pode não ser. Mas a queda de uma aeronave numa serra, tá sumindo numa serra. Mais uma vez, veremos algum grande escândalo com uma gravidez de uma criança. E eu sinto muito por isso. Tá? Então, uma gravidez de uma criança levanta um assunto no Brasil que vai ficar perpetuado pela internet. Um escândalo envolvendo pessoas que trabalham em presídios. Um escândalo envolvendo, acho que é DESIP que chama, né? Ou carcereiros. Então, um escândalo envolvendo pessoas que trabalham em presídios. Mais uma vez, uma pessoa abusa do seu cargo religioso e comete crimes sexuais, tá? Que eu não me fala qual é a religião, o que é, mas nós teremos mais um escândalo nessa área. Uma fortuna no Rio de Janeiro ou na região sudeste. Que fortuna é essa? Um prêmio milionário vai agraciar alguém na região sudeste do nosso Brasil. Um prêmio milionário agraciando alguém na região sudeste do nosso Brasil. A última mensagem eu não entendi, tá? A saída de um religioso do Brasil. A saída de um religioso do Brasil. Não entendi, ficará para os próximos vídeos. Não entendi. Não consegui entender toda a mensagem, ok? Nós vamos descobrir algo sobre uma paternidade, tá, pessoal? Então, uma paternidade oculta chegando ao conhecimento de todos nós. Pessoal, eu não consigo entender aqui se é uma religião ligada à ayahuasca ou se é um lugar onde se trabalha o xamanismo, por exemplo. Vamos botar uma religião esotérica, ok? Que não é católica, não é protestante, não é umbanda, não é um candomblé. Nós veremos um escândalo grande pegando um culto religioso, um culto desses. Isso vai trazer assim um escândalo muito grande em uma região do nosso Brasil, tá? Um escândalo bem grande. Gente, eu vejo troca de nome de empresas e realmente algumas mudanças, aquilo que a gente conhece há anos e anos e anos se reformulando. Pessoal, nós podemos ter mais um caso como o daqueles da grávida de Taubaté, uma mulher fingindo estar grávida. Não necessariamente sendo uma mulher do povo, uma mulher comum, mas eu acredito que uma pessoa influente venha dizer que está grávida sem estar. Tá? Que algum escândalo nesse sentido seja descoberto. Vejo também problemas entre um casal em que a mulher está manipulando provas, manipulando a opinião das pessoas ao seu redor, e na realidade ela que é a vilã da história. Então, um aconselhamento. Ver os outros brigando na internet, não vamos tirar conclusões precipitadas, ok? Nesse momento é um momento para se calar, é um momento para olhar para dentro, é um momento para observar aquilo que acontece conosco, como nos sentimos e observar também ao nosso redor. É o que eu aconselho a todos, tá? Bom, eu me despeço de vocês no dia de hoje, devo estar atrasada para as minhas consultas.